Tarde, boa tarde. O nosso encontro de hoje, a nossa reflexão, é uma busca do nosso encontro com Deus e com Jesus, o nosso irmão maior. Nós nos inspiramos no Evangelho para fazer essa conversa com vocês e nesse livro que tem o título A Bússola e o Leme. Então, para nós começarmos, eu vou relatar alguma coisa do livro, porque existe um pensador chamado Thomas Hart, que na década de 40 do ano passado, era um filósofo, pensador, que ele falava que o homem tinha perdido o endereço de Deus, e nós não sabíamos mais nos conectar com Deus. Então, a proposta do nosso encontro hoje é buscar esse caminho. Para buscar um caminho, nós precisamos de uma bússola para indicar o norte, indicar o caminho. Então, nesse livro de Haroldo Dutra Dias, ele começa citando algo muito interessante que eu trago para vocês, a história das andorinhas do Ártico. Talvez vocês não conheçam, porque para mim foi uma novidade saber que as andorinhas do Ártico, elas percorrem 71 mil quilômetros do Ártico até a Antártida, lá da Groenlândia até a Antártida, do inverno para o verão. Quando muda a estação, ela muda do hemisfério de novo, do hemisfério sul para o hemisfério norte. Elas são um animalzinho pequeno, elas andam em bando. E o que move elas a fazer essa caminhada? O que existe nelas que define essa rota que elas fazem? Muito interessante, porque até um pedaço elas vão o bando inteiro, quando chega num certo espaço, uma parte segue para a África e outra pela América do Sul, e lá elas se encontram na Groenlândia, onde é o período de procriação delas, quando chega a estação do verão lá. Então, esses animais, e eu vou ler conforme ele colocou, porque a nossa reflexão tem que começar pensando como que um animalzinho tão pequenininho consegue voar durante o período que vem da Groenlândia para a América do Sul, até a Antártica. Elas levam 3 meses, mas quando elas voltam, elas fazem 30 dias, que é a época que elas vão ir para se procriar. E aí diz assim que a imensa adaptabilidade dessa pequenina ave e a extraordinária disposição de cruzar o planeta de uma ponta a outra em busca de melhores condições de vida, sem se prender aos obstáculos e adversidades do percurso, sem ficar apegada ao ponto de origem. Representa lições profundas para todos nós. E aí fica a pergunta assim: somos também portadores de um inato senso de direção e sentido? Como que elas nascem já sabendo o que tem que fazer, vivem por 30 anos e provavelmente 30 vezes elas fazem esse percurso, atravessando todo o planeta para se procriarem. E nós? Aí ele vai dizer que é muito interessante que em muitas ocasiões o melhor é fazer simplesmente migrar. Se é importante migrar, nós vamos começar agora a pensar na nossa viagem. Essa é a proposta de hoje. Não é uma viagem comum. Nós vamos hoje fazer uma viagem interior, para dentro de nós, para cada um de nós, para ver como é que nós estamos entendendo as potencialidades das quais Deus nos deu, assim como deu para a andorinha para ela saber
o seu rumo, os obstáculos que tinha que enfrentar para chegar, né? Então, assim, vamos pensar uma coisa. Se nós fôssemos fazer uma viagem, o que nós precisamos fazer? Nós temos que saber se aonde nós vamos é inverno ou verão, que tipo de moeda eu tenho que levar, dinheiro que usam naquele país, que língua eles falam, o local que eu vou me hospedar, coisas que a gente se prepara para uma viagem. A proposta de hoje, da nossa viagem, vai ser diferente. Nós vamos pegar um mapa da Palestina da época de Jesus. Então, nós vamos começar essa nossa viagem por Jerusalém. Jerusalém na época de Jesus. E nós vamos pegar a bússola, e a bússola vai nos indicar o norte. Nós estamos em Jerusalém, e a bússola aponta para uma cidade que fica ao norte de Jerusalém, que se chama Damasco. Damasco tem uma história muito linda no Evangelho. É a história de um jovem rico, doutor da lei, poderoso, que ele queria ser o cumpridor da lei judaica. Ele era hebreu, ele queria que aqueles princípios da religião fossem cumpridos. Jesus já havia algum tempo partido da terra e ele perseguia os ditos naquela época homens da casa do caminho, os seguidores do Cristo. Isso porque a noiva dele havia falecido, ela se chamava Abigail, e ela havia falecido e tinha se transformado em cristã. Na época não se falava cristã, mas para a gente entender, ela aceitou a doutrina que Jesus ensinava. Ele se revoltou muito quando ele soube que uma pessoa, um senhor já de idade, chamado Ananias, que a tinha convencido a seguir, porque na realidade ela, ao ouvir os ensinos de Jesus, ela já entendeu que era aquilo que ela queria para a vida dela. Só que ela veio a falecer de uma doença e ele se revoltou muito e lá no Sinédrio, que ele era doutor da lei, ele conseguiu uma carta, uma autorização para ir prender e até matar, ele podia, Ananias, que estava em Damasco. Então ele montou uma caravana e foi com os servos, com os amigos dele, mas assim, eu vou aprontar, eu vou fazer, eu vou matar, porque ele tinha ódio de quem seguia os ensinamentos de Jesus. Só que quando ele entrou, ele estava nas portas de Damasco, uma luz ofuscante, brilhante, maravilhosa, o ofuscou, cegou, o animal corcoviou e ele cai. Literalmente cai no chão. E quando ele cai no chão, ele enxergando Jesus, ele pergunta: quem sois? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele cai em si nesse momento e diz: Senhor, que queres que eu faça? Jesus manda ele ir para uma estalagem. Aqueles que estavam com ele se apavoraram de ver ele falando sozinho, falando como se tivesse alguém, porque ninguém estava enxergando Jesus. O único que ainda teve alguma coisa foi o animal que viu tanta luz e se assustou, né? Então ele é levado até uma hospedagem, lá deixam ele sozinho, cego, e voltam apavorados para Jerusalém para contar o que aconteceu. Passam-se 3 dias, nesse período, Ananias é visitado por Jesus, que manda que ele vá lá atender
a Saulo. E ele vai e tira as escamas que estavam tapando a visão e ele volta a ver. Então, aquele que ele ia para matar é o que salva e dá a visão para ele. E desde esse momento, ele se entrega totalmente à doutrina do amor, à doutrina de Jesus. O norte da nossa viagem interior é a conversão. Primeira coisa que nós precisamos fazer nessa viagem é nos convertermos. O que é converter? É nos entregarmos ao que a doutrina de Jesus nos ensina. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, esse é o primeiro ponto da nossa viagem. Se nós estamos no norte, o sul de Damasco é Jerusalém. O que seria o sul nessa nossa viagem interior? Conta-se, uma semana antes da crucificação de Jesus, Jesus conversando com os seus apóstolos, pergunta: o que estão dizendo de mim? Ah, dizem que tu é Elias, que tu é João Batista, que tu é Isaías, os profetas que viveram. Aí ele vira para Pedro e pergunta para Pedro: e tu, Pedro, o que tu dizes que eu sou? Tu és o Filho de Deus vivo. Então ele vai, nesse momento, Pedro vai entender o valor, desculpe, minha tosse. Pedro vai entender o valor da vinda de Jesus. Vai entender realmente o que é Jesus. Eles fazem aquele jantar da última ceia, onde Jesus relata os acontecimentos que teriam. Que ele ia ser traído, que ele ia ser crucificado. E Pedro se altera, diz: não, que eu não vou deixar, porque isso, aquilo. E Jesus vai dizer para Pedro que antes do galo cantar, ele vai negar 3 vezes. Vamos ficar até aqui com essa parte, para nós entender qual é o nosso papel ao sul, na nossa viagem interior. O sul é o nosso testemunho. Diariamente, nós precisamos testemunhar a nossa conversão. O que seria testemunhar? Amar, perdoar, servir, trabalhar, procurar unir a família onde nós estejamos. Então, nós já caminhamos a metade do nosso caminho na nossa viagem interior. Nós estamos no sul, em Jerusalém. À nossa direita fica o leste. E no leste, nós vamos encontrar a história mais linda contada por Jesus. Jesus estava conversando quando chegou um doutor da lei e quis saber o que ele precisava fazer para ter o reino de Deus. Aí Jesus diz para ele: o que está escrito na lei? Ele era um doutor da lei, ele estava testando Jesus. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo
Isso eu faço, não roubo, não foi dizendo todos os mandamentos, tudo isso eu faço. E aí Jesus vai dizer para ele, mas uma coisa te falta. Vai e pratique isso. Aí ele quis provocar mais ainda e diz assim, mas quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Aí Jesus conta a história. Ia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava numa cidade mais alta. Jericó ficava na beira do lago. A simbologia já começa aí para a gente entender que estava saindo do alto para ir para um lugar mais baixo. Tipo assim, saindo do alto se rebaixando. E um comerciante, quando ele encontra no caminho um homem ferido, inconsciente, todo machucado, né? Só que antes, eu estava abreviando aqui, antes tinha passado um fariseu que vendo, virou as costas e passou bem ligeiro. Passou um levita também, que é estudioso, passou correndo para não se contaminar, porque o coitado do homem estava seminu, todo ferido, tinham roubado tudo dele. E aí veio o samaritano. Para nós entendermos, a Samaria era uma das tribos judaicas. Só que eles foram saqueados, houve muita invasão e o povo foi miscigenado com outras raças. Então, os judeus de Jerusalém e da Judéia toda achavam eles impuros, não eram judeus, tinham a raça misturada, né? Então, isso era algo que para eles costumavam, quando falavam de um samaritano, cuspir fora e dizer raca, que era uma palavra assim de asco, de nojo, né? Então, Jesus vai contar que o samaritano, ao ver aquele homem ali, se colocou na situação do pobre coitado. O que ele fez? Ele pegou óleo que ele tinha, ele pegou bebida, o licor que ele tinha, fez o homem beber, limpou as feridas, colocou sobre o seu animal e levou até a hospedagem mais perto que tinha, deu dinheiro e pediu que cuidasse dele, que quando ele voltasse, se faltasse algum dinheiro, alguma coisa, ele ia reembolsar. Aí Jesus vira para o doutor da lei, que tinha perguntado quem era o próximo, e diz para ele, e você o que acha? Quem foi o que agiu de boa vontade para com o outro? Quem foi o próximo? Aí ele vai reconhecer, o doutor da lei, o orgulhoso, que quem agiu de misericórdia, de bondade, tinha sido o samaritano. Então Jesus vai dizer para ele, vai e faz o mesmo. É isso para se salvar. O que significa para nós o nosso leste, na nossa viagem interior? A solidariedade. É nós termos o nosso coração aberto ao serviço do bem. E quando se fala solidariedade, muitas vezes as pessoas acham que é dar roupa, dar alimento. Mas a gente pode ser solidário com uma palavra amiga, com uma oração, com um sorriso, com os ouvidos para escutar umas palavras de alguém que precisa desabafar. Então, na nossa viagem interior, Jesus nos convida a nós buscarmos o nosso testemunho, a nossa conversão, mas a nossa solidariedade para com os nossos semelhantes. Mas se nós
estamos no leste, à nossa frente está o oeste. E o que será que significa o oeste na nossa viagem interior? Mais uma história do Evangelho para nós refletirmos. Iam dois jovens caminhando, meio tristes, conversando sobre os acontecimentos que havia ocorrido em Jerusalém. Eles iam para Emaús. E nesse caminho que eles iam indo, falando, aproxima-se dele um viajante, que começa a tecer perguntas: o que houve, por que vocês estão assim? E eles muito tristes, mas não sabem do que aconteceu, crucificaram o nosso mestre. E aí eles começam a falar tudo, as preocupações, as coisas que eles queriam. E todo esse caminho, esse viajante, que eles não sabiam quem era, vai dizendo palavras amorosas, conselhos, auxiliando eles nesse caminhar. Quando eles se aproximam de Emaús, eles chegam a Emaús e já está entardecendo. E aí esse viajante vai se despedindo deles e um de nome Cleófas vira para ele e diz assim: não, Senhor, fica conosco, já é tarde, pernoita na nossa casa, segue a sua caminhada amanhã, vem. E ele aceita. E quando eles preparam a ceia, que ele vai cortar o pão para servir, eles veem as marcas das chagas de Jesus no pulso e reconhecem Jesus. Mestre, é você, mestre. E a imagem some. E eles ficam encantados e saem correndo de volta para Jerusalém para contar do ocorrido. Ficamos com essa parte do Evangelho e esse trecho da nossa viagem se chama a misericórdia. Nós precisamos nos converter e acreditar no que nós seguimos. Nós precisamos testemunhar o que nós acreditamos no nosso cotidiano, com a paciência, a tolerância, a amorosidade. Nós precisamos ser solidários, companheiros, pacientes, mas nós precisamos de misericórdia. A misericórdia é a solidariedade em ação. É a proposta dessa viagem interior. Então, nesse final, é-nos dito que este nosso século que nós entramos agora é o século do amor. Mas o amor ainda está muito distante, porque mesmo Jesus explicou que muitas vezes ele ia esfriar nos corações daqueles que creem. Então, a nossa viagem interior é uma proposta agora de ativar em nós o amor. Eu convido todos agora a fecharem os olhos, a lembrarem-se de quando eram crianças, alegres, espontâneas, felizes, amavam seus pais, amavam a Deus, amavam a Jesus, amavam seus amigos, seus irmãos. Onde está essa criança? Está dentro de vocês. Acendam essa chama de amor que existe. E agora, abrindo os olhos, eu convido que desta viagem interior, cada um guarde a certeza que Jesus espera que nós saibamos trilhar a nossa caminhada, que não nos falte a bússola a guiar a nossa caminhada. E para encerrar, eu gostaria de ler uma poesia que chama atenção
de como cada um de nós é importante para Deus, nosso Pai. Não esqueçam que Deus nos ama e que considera cada um de nós a pessoa mais especial. E o texto se chama reprogramação. Eu gostaria que a partir de hoje o coração de cada um estivesse aquecido no amor. Que no dia 24 nós lembremos de Jesus para agradecer esse amor que ele trouxe. Ele viveu, ele ensinou a amar e nós ainda temos dificuldade de amar. Mas nós fomos reprogramados para amar. Nasceste no lar que precisavas. Vestistes o corpo que merecias. Moras no lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos. Mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, tu recolhes, tu atrais, tu buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e a vontade são a chave de teus atos e das tuas atitudes. São as fontes da atração e da repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está nas tuas mãos. Reprograma a tua meta. Buscas o bem e viverás melhor. Que Jesus abençoe todos nós.